Olha, a taxação do Trump para produtos brasileiros já começou a causar efeitos, impactos negativos na economia do Brasil. Essa taxa de 50% sobre 8.300 produtos do mercado afeta diretamente a construção civil e o mercado imobiliário. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que exporta portas. Ele já deu férias coletivas para o time dele, uma equipe gigantesca, justamente porque ele não está conseguindo fazer a venda dessas portas móveis em virtude dessa taxa do Trump. Então isso impacta na receita das empresas brasileiras que exportam, mas também impacta o investidor do mercado imobiliário, talvez seja você ou um cliente seu, que espera um pouquinho para ver no que vai dar, o que vai acontecer com essa taxação do Trump, qual vai ser o impacto real na economia do Brasil. E para colocar mais lenha na fogueira, nós estamos vivendo com uma taxa Selic em 15%, a mais alta das últimas 2 décadas, com eleições presidenciáveis em 2026, que já está próxima, né? As eleições já estão acontecendo nas ruas, nas conversas, diga-se de passagem. E tudo isso afeta diretamente o mercado imobiliário. Então, para você que atua no mercado imobiliário ou investe em imóveis, você precisa ficar de olho no que está acontecendo, tá? Mas nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre fundamentos. Não vou trazer aqui atualizações sobre taxas do governo Trump, porque isso pode ser atualizado daqui meia hora e esse vídeo perder a função dele, tá? Esse vídeo é para te mostrar quais são os fundamentos de mercado em termos de macroeconomia, seja pela taxação do governo Trump em relação a produtos do Brasil e também a macroeconomia do Brasil, o impacto disso no mercado imobiliário para esse ano 2025 e 2026, para você que investe no mercado imobiliário, para você que atua no mercado imobiliário. Então vamos aos fundamentos, tá? Essa taxação, ela afeta o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, tá? Há pesquisas que pode afetar em 0,4% o nosso PIB, que já não é lá, né? O aumento do PIB já estava na faixa de 2% ao ano, então é uma queda de quase 25% no Produto Interno Bruto em virtude dessa taxação. E por que isso afeta o PIB? Porque desestimula a geração de novos empregos, desestimula o investimento em novas máquinas da indústria, da construção civil, de qualquer segmento, desestimula o investidor, o empresário a tomar risco, sabendo que pode ser que ele produza materiais, produza equipamentos, produza, enfim, matéria-prima para exportar e não vai ter mercado para comprar. E isso, mais uma vez, vai de encontro ao nosso aumento da Selic também. O crédito imobiliário no Brasil para financiamento de equipamentos, de máquinas, de expansão de plantas, de negócios, de indústrias, ele não está estimulando tanto a expansão. Justamente a Selic é para frear a economia, para desestimular a expansão econômica e frear a inflação. Só que para frear a inflação tem que desaquecer a nossa economia. Então, somando a essa taxação do Trump, nós temos aí um mercado menos aquecido, comprando menos, investindo menos em imóveis, investindo menos, fazendo menos financiamentos. Isso faz com que o mercado imobiliário tenha menos dinamismo nesse período. Somando a taxação do Trump, taxa Selic é 15% e eleições aqui no Brasil. E é justamente por isso que é o melhor momento para se investir em imóveis, mas é difícil explicar isso mesmo depois de nós termos vivido vários e vários ciclos aqui no Brasil de aumento de Selic, de instabilidade econômica, instabilidade política, e nós vendo o preço dos imóveis dá uma alavancada, uma porrada logo depois que essas coisas se resolvem. E lembrem-se, elas sempre se resolvem, tá? Inclusive, quero saber de você. Esse momento é um bom momento para se investir em imóveis no Brasil? Ou, pô, não, é muita instabilidade, eu quero ver no que vai dar para depois eu tomar essa decisão. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua visão sobre o mercado imobiliário em 2025, 2026, justamente nesse momento com muitas incertezas e muita instabilidade. Eu vou te dar minha opinião como investidor e empreendedor do mercado imobiliário que atua 12 anos nesse mercado. Vamos aos fundamentos mais uma vez. O mercado imobiliário, ele contrai ou expande, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, mediante a 3 grandes pilares. Primeiro deles, relação entre oferta e demanda. Como que está a saúde de gente querendo comprar versus estoque. Segundo, acesso a crédito, fazendo financiamento. Terceiro ponto, confiança do mercado. E aí que mora todo o contexto desse vídeo aqui. Primeiro, vamos à oferta e demanda. Demanda no Brasil é o que não falta. Nós mal temos saneamento básico, quem dirá todo mundo com a sua casa dos sonhos. Ou você mora na casa dos sonhos. Se você mora na casa dos sonhos, daqui 2, 3 anos você quer uma casa ainda maior, num condomínio fechado, uma mansão, ou uma casa de praia, ou uma casa no sítio, ou uma casa menor, porque os filhos saíram de casa. A dinâmica de uma família vai mudando ao longo do tempo e a necessidade de um imóvel também. As pessoas não compram Minha Casa Minha Vida e elas, beleza, resolvi isso aqui, agora pro resto da vida eu vou morar nessa casa aqui de 50 metros quadrados. Não, a grande maioria das pessoas
aspira em ascender na vida, crescer, se desenvolver, morar melhor, ter um bom carro, poder viajar. Nem todo mundo vai conseguir, mas as pessoas aspiram a isso. Então, demanda tem, existe um déficit habitacional no Brasil, que desde 2009, quando foi criado Minha Casa Minha Vida, está acima de 6 milhões de unidades e permanece acima de 6 milhões de unidades, mesmo com o governo entregando, até o final de 2026, na sua gestão, mais de 3 milhões de moradias por essa nova atualização do Minha Casa Minha Vida nesses últimos 3, 4 anos aí que eles estão no poder. Olha só que interessante. Mesmo produzindo 3 milhões de novas moradias, estão entrando cerca de 3 milhões de novas famílias querendo comprar a casa própria, ter onde morar, sair do aluguel, entrando no segmento popular. Então a gente não consegue ainda resolver o déficit habitacional do Brasil, tá? Até ele zerar, ainda tem muito mercado expandindo, e depois que zerar, o que acontece? Essa família, parte dela quer ascender para um novo nível na vida, ela quer subir para um segmento do médio padrão, comprar uma casa melhor, um apartamento melhor, ou mesmo se ela ganhar muito dinheiro, vai querer ter imóveis de aluguel, enfim. O dinamismo, a demanda de imóveis no Brasil, ela está ainda muito longe de ser extinta. Mesmo porque algumas pessoas falam que a população está caindo, vai começar a partir de 2042 e vai voltar ao patamar atual somente em 2070. Então, assim, a gente não precisa nem ficar achando um pelo em ovo enquanto isso não acontecer, até porque o aumento da longevidade das pessoas estão vivendo mais e melhor. Elas não vão desocupar a sua casa tão rápido quanto desocupavam anos atrás. Então, precisa de mais imóveis por si só, pela própria moradia, além da aspiração da segunda casa, casa de praia, casa de veraneio, casa de aluguel, casa do sítio e assim por diante. Ponto. Demanda existe. Esse é o primeiro pilar, o primeiro fundamento que você, investidor, corretor de imóveis, incorporador, deve se atentar ao decidir se esse é um bom momento para investir ou não em imóveis aqui no Brasil, se os fundamentos permanecem os mesmos para 2025, 26, 27, 28 e assim por diante. Segundo pilar, acesso a crédito. Aí já está o nosso calcanhar de Aquiles. Por mais que as pessoas querem comprar a casa própria, querem comprar o seu apartamento na planta, querem investir em imóveis de leilão, querem comprar um apartamento para reformar e vender, elas não têm acesso a crédito hoje. Além de o acesso a crédito estar muito reduzido, tá? A gente não tem recursos na poupança para fazer financiamento pelo SPPE, o outro problema é a taxa de juros. O financiamento que há alguns anos atrás fazia-se a 8% ao ano, já está 12% ao ano, ou seja, a parcela, o teu financiamento aumentou 50% sem você agregar valor ao seu imóvel. Você está comprando o mesmo imóvel, 50% mais caro a parcela, de 8% a 12% de juros ao mês. Então, isso aumenta muito o custo de capital. Claro, 50% aqui é um número geral para você ter uma noção de que aumentou o custo de capital. Ou seja, a família que consegue ter acesso a crédito hoje, que ele está escasso, ela vai pagar um juros mais alto e para isso ela precisa declarar uma renda maior para comprar o mesmo imóvel que ela compraria lá com taxa de juros a 8%, mesmo tendo uma renda bem inferior. Então está mais difícil para fazer aquisição nesse momento. Filtra-se muito quem tem de fato condição para investir na casa própria, para comprar, para fazer um investimento. Investir em imóvel na planta, isso não está sendo um problema, porque a correção durante obra ela varia de 4% a 6% ao ano, de acordo com a oscilação do CUB ou INCC, e depois faz financiamento. Mas daqui 3, 4 anos, a taxa de juros do crédito imobiliário ela tende novamente a cair, aí faz um financiamento ou repassa antes esse imóvel. Agora, para quem quer comprar para morar um imóvel pronto, realmente está mais difícil para fazer um financiamento. Inclusive, se você é investidor do mercado imobiliário e você entende que esse é um bom momento para investir em apartamento na planta em virtude desse custo baixo durante a obra, pelo reajuste do CUB, do INCC, ser bem mais interessante do que fazer um financiamento imobiliário com taxa de juros de 12% ao ano ou 15% ao ano, vou deixar aqui na descrição o link para você fazer a aplicação, investir comigo com a CP8 em imóveis na planta no litoral de Santa Catarina, onde nós construímos empreendimentos na expansão do mercado, aí de Balneário Camboriú para cima até Joinville, ele tem umas cidades muito boas para se investir, então clique aqui nesse link, faça a sua aplicação e se torne um investidor junto comigo com a CP8 em imóveis na planta aqui em Balneário Camboriú e região. Então, para imóveis até 1,5 milhão, quem está conseguindo recursos via SBPE, via poupança, está pagando uma taxa de juros de 12% ao ano. Isso desestimula muito as famílias a fazer um investimento, a comprar casa própria, comprar um apartamento para poder morar. E isso desacelera a liquidez no mercado imobiliário. E para quem vai comprar um imóvel superior a 1,5 milhão de reais, o preço de mercado, vai pagar uma taxa de juros
a preço de mercado, a custo de capital do mercado. Vai lá 15%, 16%, 18%, 20% ao ano. É quase custo de agiota para fazer um financiamento imobiliário nesse momento. Eu tenho recebido muita proposta de parcelamento direto, né? Justamente para sair, para fugir do crédito imobiliário dos bancões, né? E as famílias conseguir comprar a casa delas diretamente com o próprio incorporador, com o loteador e assim por diante. Ou seja, de nada adianta ter alta demanda se a gente não tem acesso a crédito. As pessoas querem comprar, mas elas não conseguem comprar, elas não conseguem fazer esse financiamento. Isso desestimula muito, diminui muito a liquidez. E o terceiro ponto, que é o mais importante, de nada adianta ter alta demanda, ter muito acesso a crédito se as pessoas não estão confiantes com o futuro, tá? Então esse é um ponto que talvez seja o maior desafio aqui. Com esse aumento da taxa de juros Selic no Brasil, 15% ao ano, se aproximando das eleições presidenciáveis, para a gente entender para onde que vai a economia do Brasil, com a taxação do governo Trump em 50%, muitas pessoas que são ultraconservadoras, elas tendem a esperar para ver no que vai dar a economia. Ah, não, vou esperar para ver o que vai acontecer com essa questão da taxação do Trump aí. Eu vou esperar para ver quem que vai ganhar as eleições no Brasil. Eu vou esperar para quando a taxa Selic cair, aí eu tomar a melhor decisão. Esse é o perfil de pessoa. Mas, gente, essa não é a mentalidade correta para se fazer investimento imobiliário. É justamente o oposto. Só que é difícil explicar isso porque a gente está falando de uma questão emocional. Por mais que essa pessoa tenha racionalmente o entendimento que é justamente nesse momento que tem menos liquidez, que ela consegue fazer melhores negócios, barganhar, flexibilizar pagamento, conseguir um desconto bom, justamente esse é o melhor momento para fazer aquisição, só que o cérebro dela, o emocional, fala assim, não, deixa o dinheirinho ele parar na conta, vamos tomar crédito agora, e vai que dá tudo errado, e ela posterga essa aquisição. Para quando? Para quando as eleições se resolverem e de verdade, seja Lula, seja Bolsonaro, no final das contas as pessoas sempre vão continuar comprando e investindo em imóveis, a gente vai sobreviver, já sobrevivemos outras vezes, vamos sobreviver de novo. É claro que a gente não gostaria que permanecesse o governo atual, mas é o que é, essa é a vida real, nós temos que lidar com isso, com o que a gente consegue está ao nosso alcance para tomada de decisão, né? Então, independente do governo, as pessoas vão continuar comprando. Quando a Selic cair, todo mundo vai voltar a comprar. É só passar esse ruído de taxação de Trump e todo mundo voltar a viver, que isso também vai se tornar o novo normal e as pessoas vão lidar, ou claro, ele vai entrar numa negociação, né? Ele gosta de trucar para depois sentar para negociação e aí vão achar um meio termo e tá tudo certo. A questão é que você, investidor do mercado imobiliário, ou você que atua no mercado imobiliário, deve direcionar seus clientes ou investidores, e esse é o momento, segundo semestre de 25, durante 2026, um bom momento para se posicionar em bons investimentos, seja comprar um terreno, seja comprar um apartamento na planta, justamente porque esse momento, por mais que pegue uma taxa de juros mais cara, consegue barganhar no preço, consegue flexibilizar o pagamento, ajustar a forma de pagamento para que com isso, depois que a taxa Selic cair, para depois que a taxa de juros do financiamento imobiliário cair, para que depois que todo mundo comece a comprar imóveis, que é o efeito manada, as pessoas, agora tá bom para comprar. Aí todo mundo vai. O que acontece com o preço de venda dos imóveis? Sobe, porque aumenta a demanda, não tem tanta oferta, o estoque não acompanha a demanda, né? Vai zerando o estoque, mas não dá tempo de produzir mais imóveis tão rápido, sobe-se o preço. Aconteceu isso em 2021 e 2022. Você lembra? Não faz muito tempo. Teve pouco estoque, muita gente comprando e o preço dos imóveis subiu muito. E ali estabilizou. Dali para cima, ele não caiu. Ele só foi aumentando ou menos estabilizou. Justamente nesse momento, quem se posiciona agora, faz um bom investimento, consegue ter uma valorização dentro de 12, 24 meses, muito acima da média do mercado por essa retomada da economia pós-queda da taxa básica de juros. E sobre instabilidade, sobre insegurança, sobre a incerteza do futuro, convenhamos, cara, quando no Brasil, eu tenho 32 anos de idade, não sou tão velho assim, né? Peguei ali, estava no colo quando aconteceu o plano do Collor ali em 94, mais ou menos. E depois dali sempre teve alguma história. Então, quando que nós não tivemos incerteza no Brasil? Quando que nós tivemos estabilidade? Quando que foi estável em algum momento? Teve algum momento? Teve apenas uns pequenos lapsos do que é uma economia estável. Mas foi só assim, foi só um sonho, foi só um devaneio. E aí a gente voltou à nossa realidade com Selic acima de 2 dígitos, né? Então, isso sempre aconteceu.
Não crie expectativas disso que isso vai mudar no curto e médio prazo, tá? Talvez dentro de 15, 20 anos o Brasil como economia, como civilização amadureça a ponto de ter mais estabilidade. Nosso desafio político é o principal, porque os brasileiros são muito bons, empreendedores, querem trabalhar, querem crescer, querem fazer o certo. Aí talvez a gente veja algo diferente. Enquanto isso, meu amigo, minha amiga, nada muda. Vida que segue. A incerteza faz parte do nosso dia a dia, tá tudo certo. A gente tem que operar, trabalhar e investir apesar de incerteza, apesar de imprevisibilidade, apesar de insegurança, porque é o que é. Essa é a nossa realidade. E se você quer surfar essa valorização dos próximos anos junto comigo, aproveitar boas oportunidades agora em imóveis na planta, eu vou deixar um link aqui na descrição para você fazer a sua aplicação. Aí você só clica aqui em começar, é rapidinho. 2 minutinhos, você preenche os dados aqui, meu time vai entrar em contato contigo, o corretor da CP8 vai te apresentar como você pode investir em imóveis na planta, em Balneário Pissarras e região, na expansão do mercado imobiliário aqui de Balneário Camboriú, para você surfar a valorização dos próximos anos, tá? Esse e o próximo ano são bons momentos para você se posicionar antes da queda da taxa de juros novamente, para que você possa multiplicar o seu patrimônio e investir em imóveis na planta. Faça sua aplicação agora e eu te espero junto comigo a CP8 nos nossos próximos empreendimentos.